Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor, irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja a vossa modéstia conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Este é o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe então: quem és, afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João: por que então batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim e do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos no terceiro domingo do Advento, conhecido como Domingo Gaudete, onde o introito da missa é a Epístola de São Paulo Apóstolo aos Filipenses, que nos convida a termos essa verdadeira alegria no Senhor. Então, uma boa ocasião para falarmos no que consiste a alegria cristã, ou antes, como que aquilo que nosso Senhor nos convida a viver é uma resposta para as verdadeiras aspirações do homem. Então, é interessante notar que mesmo antes da vinda de nosso Senhor, alguns filósofos pagãos perceberam que o que o homem busca nessa vida, no final das contas, é uma coisa que a gente verifica em todos os homens, sem exceção. O que todo homem busca nessa vida é a felicidade. Então, a felicidade, ela é a finalidade das ações do homem. Então, o que eles diziam? Isso antes mesmo da vinda de Nosso Senhor. Diziam que uma pessoa escolhe uma ação porque ela julga que aquilo é mais apto para que ela se torne feliz. Então, quando o homem busca riquezas, de certa forma é porque ele acredita que com as riquezas ele terá uma certa facilidade para possuir bens nessa terra. Mas por que ele quer possuir bens nessa terra? Talvez para ter mais prazeres. Mas por que ele quer ter mais prazeres? Porque ele quer, no final das contas, ser feliz. Então ele vai atrás das riquezas, ou então dos prazeres, ou então das honras das pessoas, porque ele acredita que esse caminho
vai fazer com que ele encontre a verdadeira felicidade nessa vida. Isso se verifica em todas as pessoas e em todas as nossas ações, tanto boas quanto más. Então, a pessoa, quando ela pratica uma boa ação, ela acredita que aquela ação, de alguma forma, vai conduzir ela para onde ela quer chegar, ou seja, na felicidade. Apenas para fazer um pequeno exemplo, dar um pequeno exemplo, digamos, todo mundo tinha como objetivo hoje de manhã chegar aqui na capela, né? E todo mundo tinha algum meio à sua disposição. Para alguns bastou vir caminhando para a capela, outros de carro, outros de outros meios, com outros meios e assim por diante. Cada um escolheu um meio para chegar aqui, hoje. Então a mesma coisa se dá com as nossas ações. Cada um escolhe uma ação, tanto boa e virtuosa, quanto má e pecaminosa. Cada um escolhe uma ação, sempre tendo em vista esse objetivo, a felicidade. Então a pessoa, quando peca, o que ela está querendo com o pecado? De alguma forma ela acha que com aquele pecado ela vai encontrar a felicidade. Isso se verifica em todas as pessoas e eu poderia dizer até mesmo em todos os estados de vida, né? Uma pessoa, quando escolhe alguém para se casar, é porque de alguma forma acha que essa pessoa irá contribuir para que ela se torne verdadeiramente feliz. Seria até estranho imaginar alguém que escolhe alguém para se casar pensando, eu vou escolher essa pessoa porque eu quero ser triste, né? Não faz nem sentido imaginar isso. Quando uma pessoa escolhe um estado de vida, normalmente ela tem em vista essa felicidade. E por que as coisas são assim? Porque foi Deus que criou o homem dessa forma. Sendo assim, com a sua graça, Deus não destrói ou despreza a sua própria criação. Foi Deus que fez o homem de tal forma que tudo aquilo que ele busca nessa terra é a felicidade. O erro está em as pessoas não saberem onde encontrar o verdadeiro caminho para essa felicidade. Então a resposta nos é dada por Santo Agostinho: Senhor, fizeste-nos para vós, e nosso coração está inquieto, enquanto ele não repousar em vós. Então as pessoas podem buscar a felicidade em qualquer tipo de coisa, mas só encontrarão ela em Deus, né? Ou seja, se nossa felicidade está em Deus, devemos escolher aquelas ações que mais nos aproximam dele e nos afastarmos daquelas que nos afastam dele. Então é interessante porque quando nosso Senhor veio nos ensinar o Evangelho, ele não desprezou esse aspecto da natureza humana. Muito pelo contrário, né? Foi ele que criou a natureza humana, ele sabia muito bem que o homem busca a felicidade em todas as suas ações. Então, quando ele veio nos ensinar o Evangelho, ele veio dar a verdadeira resposta a esses anseios do coração do homem. A graça não destrói a natureza que ele mesmo criou, mas aperfeiçoa a natureza. Qual foi então o caminho que nosso Senhor nos apresentou para a verdadeira felicidade? Então temos um belo resumo disso no Sermão da Montanha, onde nosso Senhor nos diz: bem-aventurados, ou seja, felizes os que têm um coração de pobre, os mansos, os puros e assim por diante. Então, eu gostaria aqui de evidenciar a diferença que existe entre esse Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, nos apresentando esse caminho para a verdadeira felicidade, e o Espírito do mundo, que nos apresenta um outro caminho para alcançarmos essa verdadeira felicidade. Então, nosso Senhor nos diz que felizes são os que vivem a pureza, a castidade. De um lado, então, nosso Senhor nos apresenta esse caminho da felicidade, mas de outro, o mundo, o demônio e a carne nos dizem que felizes são os que vivem na impureza.
Então é interessante notar que uma pessoa que não vive e não quer viver a castidade, ela não faz isso porque ela acha que não é possível ser feliz seguindo esse tipo de vida. Isso é universal. Uma pessoa que não quer viver a castidade, sobretudo quando se trata de mundanos, mas também de católicos, o que está implícito nessa atitude dela? Ela não enxerga como compatível esse tipo de vida e a felicidade que ela busca. Ela pensa que se abster desses prazeres desordenados é algo que vai tornar ela uma pessoa triste. Então, por isso que ela se afasta do caminho da castidade, porque ela não acha possível ser feliz seguindo esse caminho. Inclusive, por exemplo, um assunto que sempre dá muita briga, muita polêmica, todas as vezes, quando os padres vão falar de castidade, sobretudo na juventude, às vezes as pessoas sempre enxergam isso só do lado negativo. Ah, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, minha vida é uma bolha. Mas, na verdade, não estão enxergando que esse caminho da castidade é aquilo que vai fundamentar, se forem generosos com Nosso Senhor, uma base sólida para o casamento. Em outras palavras, isso não vai atrapalhar a felicidade dos jovens, mas, pelo contrário, vai auxiliar eles, sobretudo os que se preparam para o casamento, para viverem uma vida verdadeiramente feliz em Deus. É porque aqui não é o meu tema, do sermão, mas um dos efeitos da falta de castidade é o egoísmo, E como a gente sabe, São Tomás de Aquino deixa isso bem claro, São Paulo Apóstolo também, o sacramento do matrimônio dá graças particulares para o casal, para que eles possam representar na igreja o amor de Cristo pela igreja, particularmente esse amor que o levou a dar-se a si mesmo na cruz. Então, o casamento tem que ser caracterizado pela cruz de Cristo, ou em outras palavras, por esse amor que leva até a mais completa doação de si ao outro. Se um jovem casal não se prepara castamente, eles vão colocar grandes barreiras para essa doação total ao outro, justamente pelo fato de que a falta de castidade vai tornando a pessoa cada vez mais egoísta. Eu não me interesso pelo outro, mas eu me interesso unicamente pelo prazer que o outro me dá. Então, percebam que se Nosso Senhor nos convida à castidade, Ele quer o nosso bem, Ele conhece muito bem nossa natureza humana e Ele sabe exatamente o que é melhor para ela. Então, não é à toa que Ele nos convida a viver uma vida casta. Nosso Senhor também nos convida ao espírito de pobreza e, às vezes, como é o caso dos religiosos, a própria pobreza. Ou não só deles, às vezes a providência permite a pobreza para algumas pessoas. Então, Nosso Senhor nos convida a isso para sermos felizes. O mundo, o demônio e a carne, por outro lado, nos dizem que felizes são os que tudo possuem sobre essa terra e que não descansam até possuírem o máximo que puderem. Não que seja errado possuir coisas, mas ser apegado a essas coisas como se nelas consistisse nossa felicidade, isso pode ser uma barreira para irmos para o céu. Então a eles, ao mundo, ao demônio e à carne, devemos dizer com Nosso Senhor: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Nosso Senhor nos diz que os mansos e os humildes são felizes. Humildade essa que nos convida à submissão, ao recolhimento, ao escondimento e ao santo reconhecimento de si mesmo, a esse conhecimento de si que é tão fundamental para a humildade. Os inimigos de nossa alma nos dizem que felizes são os que vivem constantemente em espírito de polêmica, contrário ao espírito de mansidão de Nosso Senhor. E que não se submetem a ninguém, recusam toda autoridade, Então, para quantas pessoas é duro escutar, por exemplo, São Paulo Apóstolo falando para as mulheres: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Algumas pessoas se sentem envergonhadas disso, mas por que é vergonhoso se submeter a alguém, ou seja, se colocar a serviço de alguém,
se nosso Senhor também se colocou a nosso serviço. Por que é vergonhoso imitar nosso Senhor? Então o mundo diz que é vergonhoso imitar nosso Senhor e bonito imitar a atitude do demônio, que não quis se submeter a ninguém, que não quis servir a ninguém. Então é um outro espírito, né? Felizes, né, dizem os inimigos da nossa alma, são os independentes, aqueles que recusam toda autoridade. E também felizes aqueles que, ao invés de amarem o recolhimento e a vida escondida, como Nossa Senhora, São Luís, nos primeiros parágrafos do tratado, diz, né, que Nossa Senhora era essa mãe escondida e secreta pela sua humildade, que amava se esconder, amava o recolhimento. Então, os inimigos da nossa alma, ao invés de nos incentivarem a essa vida recolhida, escondida, sempre nos incentivam a querermos nos aparecer, a nos expormos, a nos mostrarmos, a recebermos curtidas, comentários nas redes sociais e assim por diante. A mentalidade é sempre se tornar mais visível, ao invés de amar o recolhimento e a humildade. Querer se aparecer, ao invés de se esconder. Claro, devemos fazer boas obras, mas não com o objetivo de recebermos aplausos dos homens. Devemos fazer isso para recebermos a recompensa de Deus. Se recebermos os aplausos do mundo inteiro, mas não recebermos os aplausos de Nosso Senhor, de nada adianta. Então aqui uma bela reflexão, né, bem clássica na igreja, Santo Inácio particularmente faz todo um desenvolvimento disso. Podemos ainda falar, nesse contexto da felicidade, daquela história dos dois estandartes. Ou seja, digamos que na nossa vida devemos escolher, e não temos outra escolha, fazer parte de um desses dois exércitos. Existem dois exércitos. De um lado, o exército de Nosso Senhor, que tem o estandarte da cruz, onde Nosso Senhor nos diz que se queremos ser felizes e participarmos de seu exército para conquistarmos com ele a vitória na batalha dessa vida, devemos andar pela porta estreita, devemos carregar nossa cruz, segui-lo dia após dia em uma constante renúncia de nós mesmos. Então, Nosso Senhor nos apresenta, por assim dizer, aquilo que é necessário para fazermos parte de seu exército. E, por outro lado, tem o exército do demônio, que ele nos convida, se queremos ser felizes com ele nos convida a sermos felizes, promovendo todo tipo de liberdade, imitando seu grito de independência, non serviam, eu não servirei, e que devemos com ele brilhar com um brilho próprio, que atrai as pessoas a nós e não a Deus, e assim por diante, tudo aquilo que ele apresenta, né, que é contrário ao Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica então a pergunta, desses dois chefes de exército, quem é mais digno de confiança? Quem sabe mais aquilo que é o melhor para nós? Alguém, por acaso, é mais digno de confiança do que nosso Senhor, que é a própria verdade? Alguém pode ter uma palavra mais verdadeira do que Ele, que é a própria verdade? Né? Alguém mais do que Ele é capaz de nos tornar felizes? Então é interessante quando analisamos tudo aquilo que nosso Senhor nos convida a vivermos, quando analisamos sob esse ponto de vista da felicidade, percebemos que as pessoas que se afastam de Nosso Senhor, né, quando elas se recusam a seguir os convites de Nosso Senhor, é porque de alguma forma elas acham que Ele não sabe direito aquilo que é o melhor para nós, para que sejamos felizes. Então, nisso mostra toda a malícia, a maldade, por exemplo, de recusar o reinado social de Nosso Senhor na sociedade. Porque se nós reconhecemos, né, Nosso Senhor como rei de uma sociedade, reconhecemos que suas leis, né, seus ensinamentos, o seu evangelho, são as melhores coisas para tornar um povo feliz. Então, de certa forma, quando um país recusa o reinado de Nosso Senhor, é como se ele dissesse, aquilo que Jesus ensinou
não é bom para tornar o nosso país próspero, feliz ou qualquer outra coisa que seja. Então, de certa forma, não querem seguir aquilo que nosso Senhor nos ensinou, porque dizem, não, ele não sabe direito o que é melhor para a sociedade, e preferem seguir, né, os princípios da Revolução Francesa, os direitos do homem e assim por diante, como se essas pessoas que formularam esses princípios soubessem mais do que nosso Senhor aquilo que é o melhor para nós. Então a mesma coisa, na medida que uma pessoa vai negando seguir o caminho de nosso Senhor para seguir outros modelos de vida, é como se de alguma forma ela dissesse que nosso Senhor não sabe o que é o melhor para ela. Então, de tudo isso, devemos concluir, já que nós sabemos que nosso Senhor realmente nos apresenta o melhor caminho para a felicidade, devemos concluir de tudo isso que uma pessoa que realmente está seguindo o caminho de nosso Senhor, uma pessoa que está vivendo uma vida verdadeiramente cristã, é uma pessoa alegre. E é impossível que seja de outra forma. Obviamente, alegria sem cruz nessa terra não existe. Qualquer um que apresentar um caminho da felicidade fora da porta estreita que nosso Senhor nos apresenta, fora da cruz que nosso Senhor nos apresenta, ele está nos enganando, né? Se nós queremos ser felizes com nosso Senhor, saibamos que nosso Senhor é inseparável da cruz. Como dizia São Luís Maria Grignon de Montfort, jamais Jesus sem a cruz, jamais a cruz sem Jesus. Então, como bons cristãos, devemos fugir da tristeza. São Francisco de Assis dizia que o demônio fica muito feliz ao encontrar uma pessoa triste. Por quê? Dizia ele, porque quando ele encontra uma pessoa triste, é mais fácil apresentar para ela as alegrias do mundo, dos prazeres baixos e vis. Então devemos fazer as coisas para Deus com alegria, né? E como que nos alegramos nas coisas de Deus? O que faz uma pessoa se alegrar em algo é o fato dela amar essa coisa. É o amor que nos faz nos alegrarmos em algo, né? São Tomás de Aquino, ele deixa isso muito claro. Quanto mais amamos algo, mais nos alegramos em estarmos com aquilo. Então, por exemplo, digamos que uma criança desejou o ano inteiro um certo presente e os pais prometeram para ela, se você se comportar bem durante esse ano, você receberá tal recompensa. Então a criança durante aquele ano inteiro fomentou esse amor por essa coisa que tanto deseja. E finalmente, no momento em que ela obtém, caso tenha merecido, essa coisa que tanto desejou, a alegria dela é proporcional ao amor que ela cultivou por essa coisa. Assim sendo, quanto mais amamos a Deus, tanto mais nos alegramos nele e nas coisas dele. Então é muito importante incutir isso nas crianças, nos jovens e em nós mesmos. Ou seja, ser católico, mesmo vivendo uma vida verdadeiramente católica, é sinônimo de ser alegre. Ser virtuoso é sinônimo de ser alegre. Ser piedoso, ser alguém que cumpre seus deveres de Estado com um espírito verdadeiramente cristão, é sinônimo de ser alegre. Então é por isso que São Francisco de Sales, quando começou a guiar Santa Joana de Chantal, ele dizia: é preciso tudo fazer por amor, nada por força. Porque ele sabia muito bem que era isso que iria levar ela a fazer as coisas para Deus com alegria. E ele continua: é preciso amar mais a obediência do que temer a desobediência. Então nós devemos mais, incutir em nós e nos outros esse amor em praticar o bem do que o medo de evitar o mal. Então, quando incentivamos, por exemplo, uma criança a rezar, é muito importante que observemos se ela está aprendendo a se alegrar naquilo, né? Então, Dom Bosco, por exemplo, ele foi muito perspicaz ao perceber que ele devia ensinar as crianças a associarem uma vida virtuosa
piedosa e cristã, de uma forma geral, a uma vida alegre, porque de fato, que triste santo é um santo triste, como dizia São Francisco de Sales. Então, para concluirmos, de certa forma, quando nós não queremos ser generosos para com nosso Senhor, quando nós não queremos renunciar a alguns apegos e alguns pecados, a mentalidade por trás disso, de certa forma, é um certo medo que temos de que, se talvez seguirmos à risca aquilo que nosso Senhor nos pede, temos um certo medo de não sermos felizes fazendo isso. Então, quando a gente pensa em renunciar a alguns pecados aos quais somos apegados, de certa forma pensamos que sem eles nós seremos tristes. Então, por isso a gente não se dá inteiramente a nosso Senhor como a gente poderia. De certa forma, a gente tem medo de que nosso Senhor não esteja nos apresentando um bom caminho para a felicidade, o que é uma loucura, né? Então quer dizer que eu sei mais do que nosso Senhor aquilo que é melhor para mim? Então, seguir com generosidade, claro, nós devemos pedir a nosso Senhor a graça para isso, porque saber o que é certo e fazer o que é certo são duas coisas diferentes, mas nós devemos pedir para nosso Senhor essa graça de sermos generosos no seu santo serviço, porque de certa forma, seguir sem restrições aquilo que Ele nos pede é dar plena confiança a tudo aquilo que Ele nos diz. Então os santos foram aquelas pessoas que de certa forma mais deram crédito, ou seja, mais tiveram fé nas palavras de nosso Senhor, porque se Ele disse para eles que aquilo era bom para eles, eles acreditaram nisso cegamente, sem restrições. Então, como dizia Santa Teresa d'Ávila, nada te espante, nada te perturbe, tudo passa, Deus não muda. Não tenhamos medo da generosidade, tudo passa nessa terra, só Deus não muda. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E também, São Luís Maria Grignon de Montfort, quando estava morrendo, algumas pessoas em torno do leito de morte dele começaram a chorar, porque perceberam que aquele grande santo estava indo embora, e ele começou a cantar uma música para essas pessoas, a fim de que elas não desanimassem, né? E essa música dizia: vamos, caros amigos, vamos para o paraíso, por mais que se ganhe aqui, por muito, seja o que for, é melhor o paraíso. Então, busquemos, com a ajuda de Nossa Senhora, nos prepararmos com essa santa generosidade, né, para a festa do Natal, da festa daquele que veio nos ensinar o verdadeiro caminho da felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.